Hoje a gente vai falar das lesões na medula e do tronco encefálico e as suas considerações anatomo-clínicas de cada lesão. Começando com as lesões da coluna, a gente pode ter uma lesão pontual da coluna anterior ou da coluna posterior, pode ter uma hemissecção medular, compressão medular, uma transecção medular, uma seringomelia. Algumas doenças que comprometem a coluna anterior, que a gente tem de exemplo, é a poliomielite, que o vírus destrói os neurônios da coluna anterior e que dá como clínica para a gente uma síndrome do neurônio motor inferior, que é caracterizada por paralisia flácida, hiporreflexia e hipotonia, e com o tempo o músculo vai ficando atrófico. E um exemplo de doença que causa lesão das raízes dorsais da coluna é a neurosífilis tabes dorsalis, que pega especialmente a divisão medial das raízes, essa divisão que contém ali os fascículos grácil e cuneiforme, que são destruídos. E na clínica dessa doença a gente vai ter a perda da propriocepção consciente, perda de tato, e a perda da sensibilidade vibratória e da estereognosia. Outra condição que a gente tem é a hemissecção medular. E a hemissecção medular ela tem com ela um conjunto de sintomas que é conhecido como síndrome de Brown-Séquard, que é da figura abaixo. E os sintomas da síndrome de Brown-Séquard é devido à interrupção dos principais tratos que trafegam na medula. Os sintomas resultantes da secção dos tratos, eles podem causar uma lesão contralateral ou do mesmo lado. E os sintomas que se manifestam do mesmo lado da lesão primeiro, lesão do trato córtico-espinhal, onde a gente vai ter uma síndrome do neurônio motor superior, com paralisia espástica e sinal de Babinski positivo. E a lesão dos fascículos grácil e cuneiforme vão causar a perda da propriocepção do tato epicrítico devido a essa lesão dessas duas estruturas. E os sintomas que se manifestam do lado contralateral é a perda da sensibilidade térmica e dolorosa devido à interrupção dos estímulos do trato espinotalâmico lateral. E o outro sintoma que pode acontecer é a diminuição do tato protopático e da pressão por comprometimento do trato espinotalâmico anterior. Esse comprometimento geralmente é pequeno, porque o trato espinotalâmico anterior ele emite muitos colaterais antes de cruzar. A figura mostra aqui um esquema, onde a figura A mostra as áreas escurecidas, são as áreas de comprometimento da lesão do fascículo grácil cuneiforme. No B é a lesão do trato espinotalâmico lateral, e no C seria a lesão do trato espinotalâmico anterior, que é bem pequeno a sintomatologia, porque muitas fibras emitem colaterais antes de cruzar o plano mediano. Lembrar que todos os sintomas, logicamente, vão acontecer abaixo do nível da lesão. Outra condição que a gente tem que causa déficit medular, lesão medular, é a seringomielia, uma doença onde a cavidade do canal central da medula fica dilatada, ela aumenta, causando essa lesão intramedular, que gera a lesão da substância intermédia central e da comissura branca, que leva à lesão dos tratos espinotalâmico lateral, na região onde eles cruzam ventralmente o canal central, ocorrendo assim a perda da sensibilidade térmica e dolorosa de ambos os lados. A gente geralmente não vai ter perturbação de propriocepção, sendo mínima a deficiência tátil, e essa persistência da propriocepção explica-se pelo fato da lesão não atingir geralmente o funículo posterior, onde estão localizados os fascículos grácil e cuneiforme, que também dão para a gente o tato epicrítico. Então, clinicamente, vai ser uma perda de sensibilidade térmica e dolorosa com persistência de sensibilidade tátil e proprioceptiva, gerando uma dissociação sensitiva na seringomielia. Outra coisa que pode acontecer é a transecção medular, que ocorre devido a um trauma que resulta na secção completa da medula. O paciente entra no estado de choque espinhal.
Essa condição se caracteriza pela perda absoluta da sensibilidade da movimentação abaixo da lesão, também com perda de controle autonômico, perda do controle da continência urinária e fecal, perda de disfunção erétil. Contudo, depois de um período de tempo, podem reaparecer movimentos reflexos, que podem até se tornar exagerados. Aparecem também o sinal de Babinski, e a eliminação de urina, de fezes, acaba sendo feita de forma reflexa. E é basicamente a perda completa da conexão da medula, por uma secção geralmente traumática. Outra condição é a compressão medular, ocorre com mais frequência em pacientes oncológicos, com metástase, que gera compressão medular, onde a lesão, o tumor, pode ser também uma hernia de disco, gera uma compressão ali da região da medula. Nos casos de metástase, é relevante destacar a preservação sacral nessa condição. Geralmente, né? Não é uma coisa que acontece sempre. E a gente tem também secções cirúrgicas dos tratos espinotalâmico lateral, que é a cordotomia, que é uma medida terapêutica nos casos de dor resistente, onde a gente faz a cordotomia do trato espinotalâmico lateral, acima e do lado oposto ao processo doloroso, com o objetivo de gerar a perda da dor, da temperatura, do lado oposto, abaixo do nível da lesão. Quando a gente tem o objetivo de tratar dor visceral, a gente tem que fazer essa cordotomia bilateral, visto que tem grande número de fios que não cruzam o plano mediano.